Gostaria, iniciando os nossos trabalhos, de dar boas-vindas a todos que nos acompanham no ambiente virtual, saudando-os em nome de toda a nossa casa, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, iniciando o nosso trabalho de divulgação do Evangelho no lar, em oração, com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos voltados para o alto, em aprendizado, de forma humilde, buscando Jesus em nossos corações. Vamos pedir as bênçãos aos nossos ambientes familiares e de convívio, e que possamos, em nome de Jesus, abençoar a todos que conosco convivem e que possamos trabalhar de forma diária na construção de valores cristãos, de pensamentos, sentimentos e ações que nos aproximem dos ensinamentos do Cristo. Que essa seja a nossa meta, a nossa missão e o nosso trabalho. Que assim seja. Nós temos o grupo de divulgação da boa prática do Evangelho como compromisso essa reflexão, repetição diária do ensinamento de Jesus, no sentido de que a prece é o conduto que nos eleva, é o conduto que nos possibilita o contato com potências divinas, com mestres, no ambiente pedagógico, e que nos permite, na disciplina, com a oração, a construção de um processo de modificação de pensamentos, de sentimentos, de educação de pensamentos e sentimentos, que farão com que a gente tenhamos condições de modificação, de aproximação de valores ligados aos mundos mais elevados. Nós temos na oração uma definição que vem na questão 660A, no meio da resposta, como um estudo de si mesmo. O sujeito, quando ora, de coração, ele mergulha para a sua essência divina, buscando um encontro com Jesus. Todos trazemos Jesus em nosso coração e Ele constantemente nos espera lá bem pertinho de nós, junto com o Pai. Bem pertinho de nós, Ele está dentro do nosso coração. Daí a necessidade do estudo de si mesmo. Daí a necessidade, e por isso Jesus colocou na fórmula orai e vigiai, da vigilância. Porque a vigilância implica no estudo de si mesmo. A vigilância implica no mergulho para a essência, mergulho para nossos corações. Quando o Evangelho diz para que em oração tu te reúna em silêncio com o Pai, no quarto, isolado, o significado disso é: te reúne na tua intimidade, na tua essência, mergulha para a tua essência para conhecer teus pensamentos, teus sentimentos, porque em conhecendo os teus pensamentos, os teus sentimentos, qual oração tu poderá decidir modificar no processo educacional
e qual oração poderá o indivíduo se transportar para um ambiente mais sadio, mais elevado, escolhendo novas companhias e, naturalmente, mudando, acrescentando no seu processo de edificação, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. A oração possibilita uma asepsia nesse ambiente, um aprendizado e é o conduto de elevação. A oração produz harmonia no indivíduo. Se tudo é verdade em relação ao indivíduo, quando essa oração é feita em coletivo, se estabelece ali um feixe de varas multiplicando forças, criando uma psicosfera, uma atmosfera psíquica mais elevada no ambiente familiar e possibilita, quando praticada em coletivo na família, de forma regular, disciplinada, permite uma elevação de todo o ambiente familiar. É como nós podemos ajudar o nosso irmão que convive conosco, através dessa construção coletiva que se estabelece com o Evangelho, com a prática do Evangelho no lar. Pois bem, Divaldo nos orienta, seguindo o ensinamento de Jesus, que nós devamos no mínimo uma vez por semana, nos reunirmos de forma breve, 15, 20 minutos, não mais do que meia hora, para, de forma tranquila em casa, sem maiores debates, sem divergências, estabelecer um estudo de elevação, estudo de uma matéria de elevação, que nós sugerimos seja feito por uma leitura do Evangelho, uma reunião em família, em que nós podemos iniciar e terminar com orações vindas do coração, atribuindo responsabilidade a todos que participam na família, envolvendo as crianças, sem forçar ninguém, mas envolvendo todos aqueles que se dispuserem a participar, começando e terminando com uma oração. Então, logo se faça a oração, fazer uma breve leitura do Evangelho, leitura essa que pode ser sequencial do início ao fim, ou pode ser aleatória. Feita a leitura, faça uma reflexão sobre o conteúdo do texto evangélico, faça as vibrações dos nossos pedidos e conclui-se com a oração. Que se faça isso no mínimo uma vez por semana, de preferência com o horário estabelecido, porque nesse momento certamente acorrerão para o nosso ambiente outros espíritos em aprendizado, espíritos mentores, que nos auxiliarão, inclusive, no processo de asepsia, de construção de uma nova realidade. Tem o Evangelho, a prática do Evangelho, naturalmente, como consequência, uma elevação individual e do ambiente coletivo. O nosso Evangelho para reflexão hoje está no capítulo 7 do Evangelho, item 11. É um texto nesta parte mais extenso, motivo pelo qual não farei a leitura, sugiro que o façam em casa, e o tema é orgulho e humildade, item 11. Mas para fazer uma reflexão sobre orgulho e humildade, eu trouxe aqui uma obra denominada Em Torno do Mestre, de Vinícius, uma publicação da Federação Espírita Brasileira,
que tem uma abordagem bastante pedagógica e muito interessante. Como conclusão, evidentemente, dessa reflexão, nós temos que a construção do valor humildade, por certo, é a pedra fundamental para a construção de todas as outras virtudes. Porque a construção efetiva da humildade de espírito, ela nos dá a compreensão da igualdade de todos os filhos do Pai e o compromisso de todos no processo de edificação. Tanto é verdade que diz Vinícius, com razão, que a pedra fundamental da doutrina cristã, no que diz respeito ao modo de introjeção do aprendizado, a pedra fundamental é a construção da humildade. Não é por outra razão que Jesus, iniciando a sua trajetória pública, trabalha em cima deste valor. E não é por outra razão que ele inicia o Sermão da Montanha tratando do assunto. E diz Vinícius o seguinte, rapidamente vou pensar do texto. Jesus, no Sermão da Montanha, que bem se pode denominar a plataforma ou o programa de sua obra de redenção, ou seja, a plataforma ou programa, começou proferindo a seguinte sentença, aspas, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso nós encontramos em Mateus 5, versículo 3. Aí faz a pergunta Vinícius, por que humildes de espírito? Bem-aventurados humildes não seria o bastante? Por que a redundância, humildes de espírito? Qual o motivo dessa superabundância de palavras? E Jesus não utilizava excesso, não usava mais palavras do que necessário, nem menos. Falava por parábolas, porque ao falar por parábolas, ele falava para todos os tempos, respeitando o tempo de cada um. E aí a resposta a essas perguntas, se não seria o suficiente simplesmente dizer humildes. Aí a resposta, simplesmente porque há várias formas de humildade. Porém, só de espírito é que faz jus ao reino dos céus. Dentre todas as formas de humildade, só de espírito que Jesus se referia. Há pessoas humildes de aspecto, de posição social, de haveres, de profissão, de trajes, de fisionomia, mas que não o são de espírito. Há grande número de maltrapilhos e de mendigos orgulhosos. Existe outro sim, excepcionalmente, embora exemplos de humildade entre pessoas abastadas que ocupam posições de destaque. E aí segue. De forma taxativa, diz Vinícius, o orgulho, sob seus aspectos multiformes, é a grande pedra de tropeço da humanidade. É a grande pedra de tropeço da humanidade. É o pecado original que os mortais trazem consigo ao aportarem as plagas deste mundo. Daí a origem de todos os atritos, dissídios e odiosidades que mantêm os homens em atitudes de mútuas hostilidades, inclusive as guerras. E aí, encaminhando a reflexão, diz Vinícius, a humildade de espírito, ao contrário, é fruto de uma conquista de certo estado de elevação moral da alma. E graças a essa virtude, o espírito pode avançar com passo seguro na realização dos seus gloriosos destinos.
O orgulho não só oblitera o entendimento, senão que impossibilita o espírito de receber as inspirações e as graças emanadas do alto. E conclui: o orgulho é o entrave do espírito em todos os sentidos. É o legítimo obstáculo às reconciliações, ao perdão, à unidade na fé e na ciência. Consequentemente, é o fator de discórdia, desde o simples arrefecimento de afeto até o ódio que separa, persegue e mata. É a eterna cisânia que mantém os homens separados, intranquilos, sobressaltados. É o dispersador de forças e de elementos prestáveis e úteis, que poderiam militar conjuntamente com grande eficiência em prol das boas causas. É, finalmente, o fermento que neutraliza as intenções e as aspirações elevadas de muitos, conservando-os na esterilidade. Razão, pois, de sobra assiste ao divino instrutor, nosso Mestre Jesus, da humanidade, subordinando à humildade de espírito todas as bênçãos celestes, como também o acesso aos tabernáculos eternos. Jesus, portanto, subordina todo o processo de elevação à construção da virtude humildade, que é fruto de trabalho, é fruto de elevação, é fruto de esforço e de compreensão dos desígnios do Pai. Caminhando à conclusão desse nosso encontro, com muita alegria, pedimos mais uma vez a bênção a todos os nossos lares, as bênçãos ao nosso país, a todo o globo, para que possamos, neste momento profícuo de transição planetária, emprestar nossos esforços na construção da humildade e dos demais valores cristãos, para nos tornarmos aptos e dignos, como trabalhadores da última hora, como trabalhadores na construção de um mundo melhor, de um mundo mais fraterno, de um mundo com mais Jesus nos corações, todos caminhando em direção ao Pai, buscando a luz do Pai. Que assim seja.